Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se revelou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Nessa próxima canção, vamos declarar que Deus, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso refúgio libertador, Ele é a nossa torre forte. Amém?
Graças a Deus, boa noite. Bom estarmos aqui. Hoje quero agradecer você que tem contribuído generosamente com a Comunidade Batista Boa Vista. Quero orar para que Deus abençoe a tua casa, a tua família, você que tem contribuído, você que tem sido generoso mesmo nesse período, de aperto financeiro aí que nós estamos passando, mas você não tem deixado de contribuir, de ajudar a Comunidade Batista Boa Vista. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai de graça, oramos a Ti, Pai, na noite de hoje. Eu quero apresentar cada ofertante, cada colaborador, cada pessoa que contribui com a nossa comunidade, Pai. Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida deles, que em nome de Jesus, Pai, eles tenham de onde tirar o sustento, porque a Tua provisão tem vindo sobre a casa deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bem, dando continuidade à nossa série de pregações, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte e nós vamos continuar no capítulo 5 de Mateus, e nós falamos na semana passada sobre uma característica do cristão que era ser sal, e hoje nós vamos falar sobre ele ser luz, aquilo que Jesus o identifica. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Mateus, tá? No capítulo 5, a partir do versículo 14 hoje, que diz assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, colocam no lugar apropriado, assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Querido Deus, Pai, oramos mais uma vez e agora, Pai, na ministração da Tua Palavra, que ela fale aos nossos corações e que possamos ser moldados, transformados pela Tua boa e perfeita Palavra, Pai. Encontre corações férteis na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estudamos nos domingos passados as 8 bem-aventuranças. E aquilo que vai ditar como que se fosse a constituição do reino de Deus. Ou seja, vive essas verdades, essas bem-aventuranças, aqueles que já são do reino de Deus, aqueles que já fazem parte do reino de Deus. E agora Jesus vai definir a característica ou a identidade desses que fazem parte do reino de Deus. E aí a gente viu na semana passada sobre o sal, que nós somos comparados. Jesus vai fazer essa analogia, que nós somos o sal da terra, que dá sabor, que preserva, que restaura, que não deixa podrificar, ou seja, nós temos a incumbência, nós temos a responsabilidade de dar sabor à vida das pessoas e de forma tal que essa vida ela não seja corrompida, ou que a corrupção não faça mais parte desta vida. Este é o sentido do sal que nós vimos na semana passada. E hoje nós lemos sobre uma outra característica que Jesus vai fazer essa analogia. Vocês são a luz do mundo. A gente pode identificar que na semana passada o sal é algo mais interno, algo que não é tão perceptível aos nossos olhos, mas sim ao paladar. Mas agora a luz é algo externo, é algo que realmente todos podem ver e identificar. E quando Jesus diz que vocês são a luz do mundo, é interessante, e a gente precisa aqui identificar e esclarecer uma coisa. De que quando Jesus fala vocês são a luz do mundo, nós não podemos perder e sempre ter isso em mente. Que Jesus, ele, em João, se identifica como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem andar nele não andará em trevas.
Jesus vai se identificar como a porta, eu sou a porta. Jesus vai se identificar como o caminho, Jesus vai se identificar como a verdade e a vida, Jesus vai se identificar como o bom pastor, e também vai se identificar como a luz. E olha que interessante, Jesus vai falar que aqueles que fazem parte desse reino também é luz deste mundo. Mas eu quero que você entenda. E eu vou fazer uma analogia para você. O sol brilha e nós vemos a luz do sol. E o sol, ele não precisa de nada para demonstrar a sua luz. Ou seja, o próprio sol reflete a sua própria luz. E isso nós podemos caracterizar, ou nós podemos fazer analogia, o paralelo como Jesus, que é o sol da justiça, ou seja, ele brilha, ele reluz, sem precisar de nada externo a ele para que ele possa brilhar. Ele é o sol da justiça. Nós temos a lua. A lua não tem luz própria, não tem brilho próprio. Mas então como eu vejo a luz? É porque o sol reflete a luz dele na lua. E aí a lua consegue refletir a sua luminosidade, ou seja, a sua luz. Assim é o cristão. O cristão, ele não tem luz própria. Então, quando Jesus está falando, vocês são a luz do mundo, o que Jesus está dizendo? Que nós refletimos a luz dele. Nós refletimos a luz que está nele, que a luz é ele. Ou seja, nós refletimos o sol da justiça. Quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo, não é para nos vangloriarmos e acharmos que temos luz em nós mesmos, que produzimos algo de nós mesmos. Não, nós precisamos de um agente externo, e esse agente externo é Cristo em nós, que faz com que a nossa luz brilhe, mas não brilhe pelos nossos próprios méritos, mas brilhamos porque refletimos a glória de Deus. Isaías vai dizer, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ou seja, o cristão, ele não reflete a sua luz, ele reflete a luz, a glória, o brilho de Cristo. Então, todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, é comparado com o próprio Cristo. Vocês são a luz do mundo. E olha que interessante, Jesus continua dizendo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. A luz, ela tem o objetivo de clarear ou de trazer à luz tudo o que está obscuro, tudo que está nas trevas. Quando Jesus identifica o seu povo como luz do mundo, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês trarão luz para as trevas, para aquilo que está escondido, para aquilo que está nas trevas, está na escuridão, vocês trarão a luz, vocês trarão na claridade, vocês mostrarão a claridade. Ou seja, tudo aquilo que está encoberto, escondido, tudo aquilo que é manipulado, feito por baixo dos panos, o cristão traz a luz com o seu modo de viver. Ele traz à luz aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é íntegro diante de Deus. Não faz nada debaixo dos panos, nas escondidas ou na escuridão. Este é o sentido. A luz do cristão revela a obra de Deus, e por revelar a obra de Deus, traz tudo aqui, traz tudo o que está em sua volta, tudo que ele faz, a claridade, a luz do dia, onde todos podem ver. E nós refletimos então a luz de Cristo. Nós refletimos no mundo de trevas, no mundo de escuridão, no mundo de obras malignas. Nós refletimos a obra de Cristo. E ele vai dizer que o seguinte, que não pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ou também ninguém acende uma candeia e coloca lá escondido, debaixo de uma vasilha. Ao contrário, todo mundo coloca no lugar apropriado para que todos possam ser beneficiados e vejam essa luz, e essa luz possa clarear o ambiente aonde quer que ele esteja. No mundo espiritual, meu querido,
o que Jesus está dizendo? Eu não posso me identificar ou dizer que sou cristão, mas não fazer as obras de um cristão. Ou seja, eu não posso dizer que sou cristão e não viver como um cristão. Ou não me envolver com o reino de Deus. Não me envolver com a comunidade. Não me envolver com o trabalho do reino de Deus. Eu não posso, é incoerente eu me identificar como luz, mas ficar escondido. E o esconder aqui é o sentido daquela pessoa que não mostra a sua luz. Ou seja, ela não se identifica com Cristo para os outros. Ela não se envolve com o reino de Deus. Ela não se envolve com o trabalho, não se envolve com a comunidade. Eu acho estranho as pessoas que se dizem cristãs. Eu faço parte do reino, mas não se envolve com a sua comunidade, não se envolve com a sua igreja, sempre está ausente, está se escondendo, está escondendo a luz de Cristo que está nela, debaixo da vasilha. Alguém que professa a fé, mas tem dúvida sobre se quer ou não ser batizado, se quer ou não assumir alguma obra ou se envolver com algum projeto missionário, ou algum projeto da igreja, ou algum ministério, ou fazer parte de alguma ação social da igreja, ou fazer parte de algum voluntariado. A pessoa não se envolve, não quer. Isso é uma identificação daqueles que de fato ainda não entenderam o que é ser luz no mundo. A conversão ainda não chegou no coração. Vocês são luz do mundo e não pode esconder essa luz. Eu não posso dizer que sou cristão e ficar inerte ao reino de Deus. Ficar passivo. Não me envolver. Eu acho extremamente estranho algumas pessoas, alguns irmãos, que se dizem cristãos, mas mal sabe o endereço de sua igreja. Você vê um dia e não vê mais. Demora tempo para você, não se envolve, não estão juntos. É luz que está apagada, se é que um dia foi luz. Eu não consigo entender isso. Jesus está dizendo, vocês são luz do mundo, e a luz não pode ficar encoberta, não pode ficar escondida. Ou seja, se você é luz, você tem que estar ativo no reino de Deus. Você tem que estar produzindo no reino de Deus. Aí entra um problema. Por trás de uma de uma falácia falaciosa, a pessoa chega e fala assim, pastor, mas eu não quero ser um religioso, viver na igreja, eu não quero ser um rato de igreja. Não. O que Jesus está dizendo não tem nada a ver com isso. De você ser um religioso, um ativista religioso, porque a gente vai ver sobre o ativismo religioso. E Jesus não está falando isso. Jesus está falando que se você é luz no mundo, as pessoas precisam ver essa luz. E se na igreja, dentro da igreja, eu não consigo mostrar a minha luz, quanto mais fora. Está entendendo qual é o ponto que eu quero chegar? É que se eu me identifico como luz, mas não me envolvo com o projeto do reino, com a obra de Deus, com aquilo que a igreja, e eu me envolvo com o projeto do reino, me envolvendo com a igreja local. Pastor, mas o meu desejo é ser missionário, transcultural. Que Deus te abençoe, meu querido. Mas mesmo assim, você precisará de uma igreja que te envie, que esteja orando e intercedendo por você, que você esteja coberto diante da autoridade pastoral desta igreja, que te ajude, sim, a sustentar você e tua família. É responsabilidade da igreja, sim, mas você precisa estar vinculado a uma igreja. Algumas pessoas querem ser missionárias, querem fazer missões transculturais. Eu vou sair. Muitas das vezes, meu querido, é por falta de responsabilidade com a igreja local. Não quer ser submisso. E isso não é identificação da luz. Quando eu me identifico com Cristo e sou luz,
eu me envolvo. E se eu tenho chamado para missões para outras nações, eu vou ser luz lá, da mesma forma que eu sou luz aqui. O cristão, ele não pode ser um agente secreto. Ele precisa mostrar a sua luz. E a luz é refletir as obras de Cristo. Mas não é qualquer obra. Não é qualquer ação, pelo que nós vimos aqui. O texto vai continuar dizendo o seguinte: assim brilha a luz de vocês diante de quem? Diante dos homens. Jesus define aonde a nossa luz vai brilhar. A nossa luz vai brilhar para aqueles que estão fora. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, a minha luz brilha dentro da igreja? Brilha. Mas aonde ela precisa brilhar mais? Se é que isso pode existir? Lá fora, diante dos homens. É lá que eu mostro a minha verdadeira vida cristã, porque no meio das trevas, a minha vida em Cristo refletirá a luz de Cristo lá e trará à claridade todas as obras malignas do mal e que desagrada a Deus, e diante das minhas obras em Cristo, a verdade será estabelecida. Quando o cristão ele vive a luz, vive Cristo, o ambiente que ele está é transformado. O ambiente que ele está é modificado. Ele está na empresa, tem um processo de corrupção, ele não participa dessa corrupção. Ele está em um outro ambiente onde está a devassidade, está a promiscuidade, ele não participa dessa promiscuidade. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele brilha a luz dele. A nossa luz precisa brilhar entre os homens. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas também Jesus disse: ide por todo mundo. Quando eu cumpro, eu venho até Cristo e sou restaurado e transformado por Ele. Agora uma vez entendendo as bem-aventuranças, entendendo que faço parte desse reino, eu agora absorvo Cristo, ou seja, eu tenho Cristo em mim. Agora eu vou brilhar a luz de Cristo. Eu saio para brilhar entre os homens. E o brilhar aqui não é no sentido de ser famoso, ter sucesso, ser alguém popular. Não. O brilhar aqui é que as pessoas olhem em você e as suas obras e glorifiquem a Deus. Eu venho, mas eu vou. Eu sou a porta. Entrará e sairá e achará pastagem. O cristão ele é chamado para vir, para ser restaurado, mas é comissionado para ir, para levar luz. Vocês são a luz do mundo, para que a luz de vocês brilhe entre os homens. Como eu sempre digo, ser crente dentro da igreja é muito fácil, mas aonde a gente demonstra que somos verdadeiros cristãos, que refletimos a glória de Deus, é lá entre os homens, nas trevas. Nós temos que incomodar as trevas. Para que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras. Tem uma finalidade. Você não vai brilhar para se exaltar, para achar que você é o máximo, que você sabe, que você é o bom. Não, tem um propósito. E o propósito é para que os homens, ou seja, o mundo, vejam as suas obras. E que obras são essas? São essas. Não são qualquer obras. E aqui eu faço uso de uma aula do meu pastor Saião. Alguns fazem obras para dominar. Até praticam boas ações, boas obras, mas o intuito é para dominar. Viu geralmente isso ocorre no meio político, infelizmente. Os políticos vêm, faz uma boa obra, faz uma boa ação, mas no fundo o que ele quer é o seu voto. Assim que ele é eleito, ele tem domínio sobre você,
aí ele vai fazer tudo aquilo que ele quer, para benefício próprio. Ou seja, a boa obra que ele fez não foi para glorificar Deus, foi para domínio, foi para dominar o povo. E essa não é as boas obras que Deus está pedindo. Mas ele não fez uma boa obra, fez uma boa obra, mas a intenção do coração não era pela boa obra. O Senhor conhece as intenções e os caminhos do coração. Não foi isso que ele disse para Samuel? Quando Samuel foi consagrar o rei de Israel, chegou os filhos de Jessé, Eliabe, os seus irmãos, todos fortes, altos, e Samuel olhando, falando, nossa, esse com certeza é o rei de Israel. O Senhor diz para Samuel, Samuel, você vê o exterior, porém eu vejo o interior. Você vê o estereótipo, eu vejo o coração. O Senhor conhece as intenções do coração. Há também aquele povo que faz obras para se mostrar, tocar trombeta. E aqui, o contexto dessas boas obras, a gente está num contexto também que as pessoas faziam isso. No primeiro século, aqueles que iriam fazer boas ações, dar esmolas, contratavam pessoas para tocar trombetas quando ela desse alguma oferta ou fizesse alguma boa ação. E aqui a gente identifica essas pessoas que fazem obra para se mostrar. É o fariseu que ora no templo, Senhor, eu dou dízimo do coentro, do cominho, do hortelã, jejum. Só faz para se mostrar. E eu tenho certeza de que talvez algumas pessoas estejam se identificando com essa palavra. Faz as boas obras não porque entendeu o reino de Deus, mas faz por boas obras porque quer ser promovido, quer receber elogios, quer receber honra e glória. Meu querido, nós fomos chamados para a cruz. Nós somos chamados para viver pela cruz de Cristo. Nós fomos chamados para viver o mistério de Cristo. Nós não fomos chamados para ter glória e honra. Nós somos chamados para ser luz no mundo. Nós temos também aquelas obras das pessoas que querem aliviar a sua culpa, porque no passado fez algo de errado, ou adquiriu riquezas de forma inapropriada, fez alguma artimanha, alguma tramóia para possuir o que possui hoje, e por isso carrega essa culpa dentro de si. E para desencargo de consciência, começam a fazer boas obras, mas não começa a fazer essas boas obras porque entenderam o reino de Deus. Começa a fazer essas boas obras para desencargo de consciência, porque tem culpa, tem um passado, e querem absorver esse passado agora no presente com boas obras. E não é essas obras que agradam a Deus. As obras das pessoas que querem apagar o pecado. Vou fazer boas obras para que, quem sabe assim, eu ganhe crédito com Deus. Ó Deus, eu pisei na bola lá, mas estou fazendo aqui. Então, está fazendo a compensação. Acha que faz poupança com Deus. E uma vez eu já preguei sobre isso. Deus não faz poupança. Tem gente que acha que tem uma caderneta de poupança lá no céu e que está com saldo positivo. Então, se eu errar, se eu fizer alguma coisa de errado, Deus vai... Eu tenho crédito. Tem gente que faz obras para pagar pecado, achando que por conta dessas obras, os pecados delas serão perdoados. Só quem perdoa o pecado é Jesus Cristo, o sangue dele. As nossas boas obras não perdoam os nossos pecados. Não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não é pelas obras. Então, obras alguma perdoará pecado. Ah, pastor, mas eu tenho um peso dentro de mim, da minha alma, do meu coração, e eu fazendo isso eu me sinto mais leve, eu me sinto que eu sou aceito por Deus. Para
está indo pelo caminho errado. Não é essas obras que Deus quer. Mas eu não estou fazendo o bem, mas o Senhor conhece a intenção do coração. Nós temos também aquelas pessoas que praticam boas obras no sentido de querer ser superior. Está vendo só? Eu faço, eu produzo, eu tenho boas obras, eu sou muito bom, eu sou melhor que você. Essas boas obras não glorificam a Deus. Para que nós praticamos as boas obras? Nós brilhamos como luz no mundo, em Cristo Jesus, não a nossa luz, mas a luz de Cristo, para as boas obras, e os homens, olhando as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A honra e a glória será para Deus. Que boas obras são essas, então, que Jesus está falando? As bem-aventuranças. São as obras das bem-aventuranças que ele está no capítulo 5, desde o início, já falando de como que é que um cristão vive, de como são as verdades espirituais que o cristão vive. Ou seja, as boas obras que o cristão vive é as bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças. E isso você vive dentro da igreja e vive fora da igreja, entre os homens. Ser pobre em espírito, depender de Deus, exclusivamente de Deus. Chorar pelos pecados, ser humilde, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser puro de coração, ser pacificador, ser perseguido por causa da justiça. Essas boas obras é que dignificam e glorificam o Pai. E os homens e o mundo que vê o cristão praticando essas boas obras glorificarão o Pai de vocês que está nos céus. Meu querido, que na noite de hoje você possa entender isso. Nós refletimos a luz de Cristo. E por refletirmos a luz de Cristo, nós não devemos e podemos nos omitir diante do reino de Deus. Precisamos nos envolver com o reino de Deus. E ao nos envolvermos com o reino de Deus, a nossa luz vai brilhar entre os homens. E os homens verão as nossas boas obras. E nós não seremos glorificados por isso, mas Deus que está no céu será glorificado por isso. Que você medite na noite de hoje, possa refletir na noite de hoje, meu querido, sobre a tua conduta diante de Deus. E que você seja sal na terra e luz no mundo de trevas. E que as suas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Querido Deus, oramos uma vez mais a Ti, Pai, na noite de hoje. Deus, e muito obrigado pela Tua palavra, que tem nos orientado, que tem nos corrigido, que tem nos exortado, que tem modificado a nossa vida, Pai. Deus, e pedimos perdão, Senhor, por alguma falha e por algo que em nós, que com certeza há, não te agrada, mas que sejamos, Senhor, transformados pelo Teu Espírito Santo. Pai, que a nossa luz brilhe no mundo, não pela nossa glória, mas porque refletimos a Tua glória. Pai, que possamos brilhar no mundo de trevas, no mundo de escuridão, Deus, mas que este mundo possa ver o Teu reino, possa fazer parte do Teu reino, Pai. Que a nossa luz brilhe entre os homens e ao brilhar eles possam ver as nossas boas obras, porque seguimos a Tua palavra. E ao seguir a Tua palavra, o Teu nome do nosso Pai é glorificado, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida, cada família, cada um que está aqui, cada pessoa que está aqui conosco, online, nos assistindo.
Pai, que a casa de cada um, que a tua luz, a tua glória brilhe sobre a casa deles e que eles brilhem entre os homens e que as obras glorifiquem a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma canção e a gente volta com a bênção pastoral. Ele nos dá poder pra guerrear.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja comigo e com você, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique na paz.